E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Sou o Lúcio Rogério, e nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre o valor RMS de um sinal alternado. Mais especificamente eu queria mostrar como a gente pode calcular o valor RMS usando a definição do root mean square. Então, o valor RMS significa root mean square, do inglês, Bom, o que seria isso? Isso aqui é basicamente o nosso sinal, eficaz, que a gente chama de eficaz. Bom, o meu valor eficaz é um valor CC equivalente, Ele representa um valor CC equivalente que produz a mesma dissipação de potência, quando eu estou trabalhando com sinal de corrente ou tensão alternada. Então, para representar um sinal de tensão em corrente alternada, a gente trabalha com eficaz. O 127, o 220, o 110, o 440, o 380, esses valores que a gente mensura, os valores alternados, são os valores eficazes. A gente nem pensa nisso. O meu objetivo aqui não é falar o que é eficaz e nem explicar isso. Eu posso estar fazendo isso numa outra oportunidade. Meu objetivo aqui é mostrar da onde que vem aquela relação que quem já trabalha com elétrica aí já conhece, que o valor RMS, a relação dele com o valor de pico de um sinal senoidal é raiz de 2. Então o valor root mean square é igual ao valor de pico dividido por raiz de 2. Então basicamente a gente tem essa relação matemática. Os sinais alternados que a gente recebe na nossa casa são sinais alternados, Boa parte das fontes de geração de energia são utilizam máquinas rotativas que produzem sinais senoidais. Esses sinais senoidais são utilizados aí não só na geração, mas na transmissão, na distribuição de energia elétrica, E a gente tem aí esse sinal alternado nas nossas residências. Se a gente lembrar, esse sinal alternado, ele tem um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Então, basicamente, nós temos um intervalo. Vou colocar aqui de laranjado, não sei se vai ficar bem visível. Esse intervalo aqui é chamado de T, é o meu período, Então, T é o meu período, só para a gente refrescar a memória. Período da minha senoide. Esse sinal senoidal aqui, vamos considerar que é tensão, poderia ser corrente elétrica também. Eu estou considerando tensão aqui no eixo Y, no eixo X eu vou considerar ângulo. A gente poderia considerar tempo aqui, É muito comum. Mas a gente gosta muito de trabalhar com ângulo, Ômega é a frequência angular, que é 2π vezes F, ou 2π dividido pelo período. Então, quando a gente trabalha com ângulo, quando a gente vai fazer um equacionamento, fica mais fácil a gente fazer as simplificações com o ângulo. A gente vai trabalhar aí com radianos, A gente poderia trabalhar com graus também. O ômega apenas, que é a frequência angular, vou escrever aqui, frequência angular. Normalmente, ele é mensurado em radianos por segundo. Ok? Se a gente lembrar aqui, a equação de uma função senoidal. Vamos considerar aqui, que a tensão em relação ao tempo, essa tensão, ou poderia ser corrente, esse sinal senoidal, ele é descrito por Vp, que é o valor de pico, seno de ômega t. Eu coloquei ômega t aqui, então eu teria que colocar ômega t aqui. Então, vou colocar aqui, ômega t. Mas poderia ser pelo tempo também, Se a gente quisesse trabalhar no domínio do tempo. Eu colocaria aqui Vp vezes seno do tempo. Então, basicamente, essa função descreve esse comportamento senoidal, Ora positivo, ora negativo. Eu saio de zero, vou no valor máximo, do máximo no valor mínimo, negativo, E depois no valor, passo por zero, em intervalos pré-estabelecidos. Esse intervalo pré-estabelecido é o meu período. No nosso caso, da frequência da rede, aqui no Brasil, é 60 Hz. Então, se a gente tem 60 Hz,
nós temos um período aí de aproximadamente 16,67 milissegundos, isto é, 0,01667 segundos, né? Isto é, eu tenho, né, esse sinal sendo produzido, né, 60 vezes em um intervalo de 1 segundo, certo? Isto é, o sinal vai passar por 0 120 vezes em 1 segundo. Então, basicamente, né, o nosso objetivo aqui é entender da onde vem esse valor. Para isso, a gente tem que lembrar o que é root mean square. Root mean square, basicamente, é a raiz, né, de um valor quadrático médio. É como se a gente estivesse considerando não só os valores positivos, mas considerando em módulos valores negativos. Se eu pegar o número menos 2 e basicamente elevá-lo ao quadrado. Um exemplo, né? Vamos considerar um ponto aqui do semiciclo negativo. O ponto onde o valor da tensão vale menos 2. É como se eu estivesse pegando menos 2 vezes menos 2, eu vou ter 4, né? Menos vezes menos é mais. E aí eu pego esse 4 e aplico a raiz nele. Dessa forma, eu volto no módulo de menos 2. Então, o número inicial era menos 2. Né? E o que eu fiz? Eu transformei esse número para o número 2. É como se eu pegasse ponto a ponto aqui o semiciclo negativo e elevasse ao quadrado e tirasse a raiz de ponto a ponto, né? Considerando como válido, né, para dissipação de energia, né, para geração de potência, esse semiciclo. Porque tanto positivo quanto negativo, eles geram dissipação de potência em uma carga, né? Então, em alternada, a gente usa o root mean square. Se a gente estivesse analisando o valor médio, que é o valor comum de nós utilizarmos em corrente contínua, nós teríamos um valor próximo de zero, né? Considerando essa senoide simétrica, o semiciclo positivo idêntico ao semiciclo negativo, o valor médio seria zero. Só que zero, né, de valor médio não é compatível com a dissipação de potência que esse sinal senoidal vai produzir numa carga qualquer. Então, calculando o valor RMS pela definição. Bom, o que seria a definição do valor root mean square? A gente pode considerar, então, que o valor RMS, como eu estou trabalhando com tensão, né? O valor RMS vai ser basicamente a área, né, de um período. Né? Eu vou pegar essa área, elevá-la ao quadrado. Isso considerando o intervalo T, que é um período. E depois vou aplicar a raiz. Então, essa seria, né, uma definição básica aí de valor root mean square. Como, né, transformar essa área num valor mensurável, né? Se a gente está trabalhando com um sinal, uma figura geométrica, né? Esse sinal elétrico, ele representa uma figura geométrica conhecida. A gente trabalha com a área, faz o cálculo da área de uma forma mais rápida, direta. Nesse caso, o sinal senoidal, né, como a gente já disse, ele é descrito pela função Vp seno de ômega t. No meu caso aqui, né, tô considerando o ângulo. Então, esse formato aqui, ó, é o que descreve a minha função senoidal. Então, basicamente, eu vou trabalhar com ele. Então, reescrevendo, eu vou dizer que a tensão RMS é basicamente a raiz, né? A área vai ser basicamente a integral de 0 até t, que é o meu período, né? E vou colocar aqui a minha função, ó, Vp seno de ômega t, e eu vou integrar em relação a quem? A ômega t. Beleza, eu não posso esquecer de colocar o quadrado, então eu vou colocar aqui entre parênteses, estou colocando ao quadrado, certo? Isso tudo dividido pelo meu período t. Beleza, vou fechar aqui a minha raiz. Tá aí, se eu resolver, né, essa equação, eu tenho que chegar naquela relação matemática. Bom, primeiro ponto, a gente eleva, né, o quadrado. Então, dando continuidade aqui no nosso cálculo, né, a gente vai pegar
o VP elevado ao quadrado e o seno ao quadrado, né, distribuindo aí a potenciação. Então, vamos reescrever aqui a raiz integral de 0 a t, VP ao quadrado, seno, vezes, né, seno ao quadrado de ômega t, e eu estou integrando em relação a ômega t. Isso tudo, né, eu vou dividir pelo período. E aqui eu vou fechar a minha raiz. Beleza. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o VP, que é uma constante, é a tensão de pico elevada ao quadrado, e tirar da integral, para facilitar, né, o nosso cálculo. Então, eu vou dizer que a tensão RMS é igual. Vou colocar aqui a raiz, e aí eu vou colocar ela aqui de fora, ó, VP ao quadrado. Eu já vou colocar o período, que já está de fora da integral, aqui no denominador. E vou multiplicar pela integral, né, de 0 a t. Eu já posso até substituir o t, que é 2π. Depois, na próxima linha, eu já substituo aqui também. Né? Nesse caso aqui, a gente está considerando um sinal senoidal, né? E esse sinal senoidal, ele tem um período de t, que a gente comentou anteriormente, que ficou maior um pouco, mas semiciclo positivo, semiciclo negativo. Aqui eu tenho 0, né? Aqui eu tenho π, e aqui eu tenho 2π. Então, o meu intervalo, o meu período t é igual a 2π, nesse caso aqui, certo? Então, voltando para cá, nós temos, então, seno ao quadrado de ômega t, estou integrando em relação a ômega t. Aqui, então, eu tenho a integral do seno ao quadrado. Existem várias formas de resolver. Eu vou sugerir uma, que é usando identidade trigonométrica. Então, eu vou escrever aqui, ó, identidade trigonométrica. Essas identidades trigonométricas facilitam muito a nossa vida. Então, essa identidade trigonométrica que eu vou utilizar diz que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x, isso tudo dividido por 2. Bom, tá aí. Então, a identidade trigonométrica que a gente vai aplicar lá no nosso cálculo é dada por 1 menos cosseno de 2x dividido por 2. Então, é só colocar a integral nesse formato. Voltando para cá, né? Então, fazendo aqui a linha de baixo, vou fechar aqui a raiz. Tensão RMS vai ser igual, vou colocar aqui a raiz, VP ao quadrado. Aqui no lugar do t, eu já posso colocar 2π vezes, e aí eu vou escrever a minha integral naquele formato, de 0 a 2π, 1 menos cosseno de 2, x é o ômega t, então eu vou colocar ômega t dividido por 2, e eu estou integrando em relação a ômega t, certo? Bom, deixa eu fechar aqui também a raiz, não posso esquecer. Feito isso, eu vou, primeira coisa, vou tirar essa constante, né? É como se esse 2 aqui fosse 1 dividido por 2, né? Então, esse meio eu vou tirar fora da integral, para facilitar. Então, a tensão RMS vai ser igual a VP ao quadrado, dividido por 2π. E aí, esse meio, eu vou tirar ele aqui, ó. Vou escrever ele aqui do lado de fora. Meio integral de 0 a 2π, 1 menos cosseno de 2 ômega t em relação a ômega t. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Agora, ó, eu posso usar uma propriedade, né, da integral, porque eu tenho uma subtração, então eu posso separar, né, essa integral. Eu crio uma integral aqui e crio uma outra integral aqui para facilitar, para a gente poder fazer em partes aí o nosso cálculo. Então, vamos lá. Continuando aqui, eu vou escrever então que a tensão RMS é igual
a raiz de VP. Eu estou fazendo bem detalhado aqui, gente, para ficar bem explicado, né? Vezes meio. Poderia já até ter feito isso aqui, mas eu vou copiar de novo. Depois, na próxima linha, eu coloco 4π. Ok? Integral de 1, né, 0 até 2π, de 1 em relação a ômega t. Menos integral de 0 a 2π. Agora, eu copio o segundo termo da integral, 2 cosseno de 2 ômega t. E eu estou integrando também em relação a ômega t. Perfeito, não posso esquecer aqui da minha raiz, aqui em cima. Bom, dando continuidade, então atenção, RMS vai ser, vamos colocar a raiz aqui, ó. Então vai ficar VP ao quadrado dividido por 4π vezes. Aí, ó, aqui eu vou colocar um colchete para separar aí a nossa equação. Integral de 1 em relação a ômega t, integral de 1 em relação a x é x. Então, eu vou colocar integral de 1 em relação a ômega t é ômega t. Lembrando que eu estou integrando no intervalo de 0 a 2π. Menos. Agora, esse termo aqui, ó, a gente vai usar a tabelada, né? Se eu consultar uma tabela com a resolução de integrais básicas, eu vou perceber que existe, né, a integral de cosseno de AX, né, em relação a x. Essa integral, né, nesse caso aqui, o nosso A é o 2 e o nosso x é ômega t. Essa integral vai dar 1 sobre A vezes seno de AX. Então, isso aqui, gente, eu pego pronto. Eu não vou resolver essa integral aqui, não. Nem por partes, nem por substituição. Não vou precisar fazer isso, não. Nesse caso, eu já consultei. Então, seguindo aqui, ó, eu vou só simplesmente, né, representar esse valor aqui, ó, dessa forma, né? Então, eu vou colocar aqui 1 menos seno de 2, que é o A, vezes ômega t. Só que aqui, ó, é 1 dividido por 2. Então, é basicamente 1 dividido por 2 menos seno de 2 ômega t. Isso no intervalo de 0 a 2π. Eu não posso esquecer que eu estou integrando nesse intervalo, que é um intervalo de interesse. Beleza, feito isso, ó, vou fechar a raiz aqui. Feito isso agora, dando continuidade, agora é só substituir, né? Eu vou substituir os meus intervalos. Então, eu vou reescrever aqui, ó, o de sempre, né? VP ao quadrado dividido por 4π vezes. Aqui eu vou substituir, deixa eu colocar aqui o colchete para separar. Então, eu vou colocar 2π menos 0. Então, substitui o final menos o inicial. Menos. Aqui agora, ó, eu vou substituir da mesma forma, o final menos o inicial. Vou colocar meio, né? Aqui eu coloquei menos, né? Aqui é vezes, viu, gente? Aqui, ó, é vezes. Na hora de escrever aqui eu me equivoquei. É vezes. Meio vezes seno de 2 vezes ômega t. Eu vou substituir pela parte final, 2π. Isso menos, eu vou repetir, meio vezes seno de 2 vezes o inicial, que é 0. Então, eu substituí o ômega t por 2π no final e o ômega t por 0, que é o valor inicial. Perfeito. Agora, se a gente lembrar lá do nosso círculo trigonométrico, de uma forma aqui rápida, né? Só para a gente compilar, refrescar a memória aí, nós temos aqui seno e aqui cosseno. Aqui a gente tem π dividido por 2, aqui a gente tem π
nós temos aqui 3π dividido por 2 e aqui 0 e 2π. Então, 2 vezes 0 é 0. Seno de 0 é 0. Então, isso aqui, ó, isso aqui tudo vira 0. Do lado de cá, seno de 2 vezes 2 é 4π. Então, é como se eu girasse isso aqui 2 vezes. Eu vou ter 4π. Então, seno de 4π também é 0. Eu estou no mesmo ponto. Então, esse termo todo aqui também, ó, vira 0. Então, como esses dois termos viraram 0, deixa eu fechar aqui a raiz. Ela ficou bem extensa. Beleza. A gente simplesmente vai copiar essa parte aqui, ó, porque isso tudo aqui, ó, virou 0. Já não é mais um termo válido na nossa equação. Então, atenção, RMS vai ser basicamente a raiz de VP dividido por 4π vezes 2π menos 0 é 2π. 2π. Perfeito, eu fiquei só com esse termo depois dessa simplificação aqui. Aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu corto π com π e 2 com 4. Dessa forma, ó, vou fazer aqui na frente. Atenção, RMS vai ser igual a raiz de VP ao quadrado dividido por 2. Bom, pronto. Aí, o que a gente faz? Como a tensão de pico está ao quadrado, é como se eu aplicasse aquela regrinha da radiciação lá da 5ª, 6ª série, né? Eu posso dividir aqui, ó, VP ao quadrado dividido por raiz de 2, né? Eu posso desmembrar. Aqui nesse caso, esse quadrado eu posso cortar com a raiz, né? Consequentemente, nós teremos que a tensão root mean square de um sinal senoidal, né, vai ser o valor de pico, que é o valor máximo, né, da senoide, dividido por raiz de 2. Tá aí, chegamos, né, na relação raiz de 2. Lembrando que a gente tem aqui uma senoide, e essa senoide é um sinal periódico, com frequência e períodos definidos, em que a gente representa esse sinal por um valor, né? Um valor médio quadrático, né? Basicamente é a raiz de um valor quadrático médio, e esse valor é chamado de eficaz ou RMS, root mean square. E a relação, né, desse valor que a gente utiliza, dessa forma de representar, ela tem, né, um peso de raiz de 2 vezes. Então, o valor de pico é o valor RMS vezes raiz de 2. Esse valor aqui é o meu valor VP. Ok? Gente, era isso que eu queria passar. Valeu, muito obrigado. Forte abraço.